Deus, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos de 1 João, e é interessante porque eu estava meditando na palavra, eu estava já mergulhando em alguns textos que tinham aquecido o meu coração, e a Fúvia me lembrou que era Dia dos Pais. E é engraçado, quando você tem os filhos tudo morando longe, né? Na Califórnia, Florianópolis, os netos, tudo fora, parece que passa mais batida a coisa, senão ninguém chega para você para pedir um dinheiro para te comprar um presente, sabe assim como era quando os filhos eram pequenos, né? E aí, puxa vida, porque é uma palavra justamente, João, nas suas cartas, ele fala muito, de uma maneira tão carinhosa, ele chama filhinhos. Ele tem uma paternidade, né? Ali é uma paternidade apostólica do João. A gente não sabe se ele casou, se ele teve filhos, que eu saiba, não sei se tem relatos sobre isso. O fato é que ele chama aqueles seus filhos na fé, aqueles para quem ele escreve a sua carta, João tão amoroso, João um cara transbordante de amor. Por quê? Porque ele é apresentado por ele mesmo como discípulo amado por Jesus. A Bíblia não diz que Jesus disse que ele era o amado, mas ele dizia para os seus colegas de ministério, e ele escreve, né, no Evangelho de João, no seu Evangelho, que ele era o discípulo amado, ele era aquele a quem Jesus amava. E por que ele dizia isso? Porque ele experimentava o amor de Deus. Ele experimentava o amor de Deus em Jesus. Ele experimentava essa realidade de Jesus na sua vida. Então ele se sentia amado. Ele se declarava amado. E a Bíblia nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando você lê a carta de João falando do amor de Deus, você entende que o amor de Cristo que encheu a vida de João fez com que João ficasse cheio de amor. E ele agora manifesta esse amor para todos aqueles para quem essas cartas que ele escreveu circularam. Mas também agora nos toca com este amor, o amor de Deus em Jesus Cristo, revelado pela palavra de João. E se Deus me ajudar pelo seu Espírito Santo, que eu também possa ministrar o amor de Deus na vida de vocês, porque o Senhor me ama, e porque Ele me ama eu posso ter amor. E se você está amargo da vida, se você não consegue amar ninguém, se você fica irado com as pessoas e furioso com as pessoas, o que você precisa é gastar tempo recebendo o amor de Deus. Você não precisa de terapia, você não precisa de medicamento, você não precisa de culto de libertação, você não precisa fazer 7 semanas de qualquer coisa, você precisa mergulhar no amor de Deus e permitir que Deus te ame, porque se Ele te amar, porque Ele te ama, e se você então se permitir receber o amor dEle, você vai manifestar amor. Ele vai encher o seu tanque de amor, e você vai transbordar o amor de Deus. Você e eu somos os portadores do amor de Deus. Nós dissemos que somos de Jesus. Nós precisamos manifestar amor. A marca preponderante do cristão não é a pregação, é o amor. Porque a pregação sem amor não resolve. A pregação de Jesus sem amor pelo perdido não resolve, não vai ser verdade. Mas se nós estamos cheios do amor dele, a nossa pregação, a nossa vida, o nosso testemunho, nosso serviço, tudo vai glorificar a Deus pelo seu amor em nós. Então, eu quero começar em 1 João, capítulo 2, eu vou ler o 27, que eu quero declarar algo profético sobre vocês, mas não somente sobre vocês, mas como sobre todos do ministério, quem está na internet assistindo agora, quem faz parte, quem estiver aqui domingo que vem, no outro domingo, eu quero começar a declarar isso de uma maneira muito, muito profética, porque esse versículo 27, de capítulo 2 de 1 João, ele diz: quanto a vós outros, a unção que receberam dele, do Senhor, permanece em vocês. E vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como ele também vos ensinou. Eu quero declarar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para compreender a palavra ainda mais, para crescer no conhecimento da palavra ainda mais, não somente você, mas todos que fazem parte conosco. A unção do Espírito Santo esteja sempre sobre você, e você compreenda a palavra, no seu devocional, que a palavra encha o seu coração de verdade e revelação. Quando você participar de alguma das nossas reuniões, você receba. Quando você vem no culto, você receba. Quando você estiver orando em casa, você receba. Quando você estiver falando com alguém, você receba. Essa unção está sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba do Senhor uma capacidade sobrenatural de ampliar, de alargar o seu entendimento da palavra. Então sempre que você recebe palavra dos que ensinam e compartilham no nosso ministério, você vai além.
além, você vai aprofundar, você vai fluir, você vai se mover e a palavra vai te transformar, porque a unção também quebra todo jugo de escravidão. Quebre todo jugo na sua vida pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Mas no capítulo 3, então, de 1 João, eu quero falar sobre 5 declarações de João acerca da sua vida e acerca da minha vida como filhos de Deus. Filhos de Deus, filhinhos. João, o primeiro ponto que eu quero colocar é que nós somos chamados filhos de Deus, nós que estamos nele. Veja aqui o versículo 1. Eu vou parar no meio da frase de propósito. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O amor de Deus se revela na sua vida pelo fato de que você é chamado ou chamada filho de Deus. Agora, ser chamado filho de Deus é algo muito legal, é algo muito amoroso, é muito importante. Eu, por exemplo, aqui, quando eu tenho minhas crises de saudade dos filhos, então os jovens aqui, eu chamo eles de filhos. Eu chamo eles que são como meus filhos. Eles são meus filhos de verdade? Não, não são. Tenho seus pais. Mas quando eu sinto esse amor por eles, eu me alegro com os nossos jovens, pela vida, pela seriedade, pela graça, pela perseverança. Então, quando eu os chamo de filhos, é uma verdade. A minha maneira de amar, eu chamo de filhos, mas eles não são meus filhos, mas eu os amo como se fossem, e eu os chamo de filhos como se fossem, embora não sejam. É uma maneira carinhosa e amorosa que eu gosto de estabelecer, porque eu entendo que é uma maneira de eu mostrar para eles como eles são queridos. O quanto Deus trabalha na minha vida, muitas vezes, porque estava falando com meu filho hoje de manhã, né? Lá de Floripa, mandando mensagem, Dia dos Pais, ele me gravou alguma coisa que me tocou profundamente o coração. Eu não posso abraçar ele agora, mas nós não precisamos disso para saber que eu sou o seu pai, que ele é meu filho. Com certeza, a nossa filha vai falar daqui a pouco, o fuso horário dela é um pouco diferente. Então, nada muda o fato da filiação que nós temos, de paternidade que eu exerço. Mas os que não são, e eu posso sentir como se fossem, é exatamente como Deus estabeleceu e propôs para todos nós na origem, porque nós não éramos filhos. Nós não éramos. Nós estávamos perdidos neste mundo, perdidos nos nossos delitos e pecados, longe de Deus. Mas Deus, pelo seu amor com que nos amou, aleluia, Ele nos amou, então agora Ele nos chama para sermos feitos filhos por adoção. E a adoção é algo tremendo, porque embora o documento possa dizer que o pai e a mãe vão adotar os filhos, tem muitos filhos que quando são adotados não adotam os seus pais de fato. Então a adoção é uma via de mão dupla, mesmo sem o documento ou com o documento, porque os pais têm que querer adotar os filhos, mas os filhos têm que se permitir serem adotados pelos pais. Mas a figura bíblica ela é mais profunda, porque inclusive os filhos na cultura judaica, os filhos biológicos, embora eles fossem filhos, também de uma certa forma, em algum momento, essa adoção tinha que ser estabelecida, porque tem muitos filhos biológicos que não se sentem filhos dos seus pais, porque queriam ser filhos de outra pessoa que eles não conhecem, ser de outra família que eles não sabem a realidade, mas eles acham que lá seria muito melhor do que aqueles estão, do que aqueles têm, do que eles nasceram. E esse é o maior engano que a gente vê por aí. A cultura popular estabeleceu que a grama do vizinho é mais verde. A cultura espiritual diz muitas vezes que a família do vizinho é melhor. O pai do vizinho é que é legal. A mãe do vizinho é que é legal. E tudo isso é feito como uma grande estratégia de gerar uma frustração para destruir a família. Porque o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele odeia a família. Porque a família é uma revelação da família de Deus no céu. Deus é família na origem. A família humana é uma revelação da família de Deus.
E aí o que acontece é que a ausência da perfeição que nós queremos, a ausência das figuras que nós desejamos, a ausência de sermos supridos em coisas que nós achamos que nós precisávamos e precisamos, é justamente a revelação da rebelião, é a revelação do pecado, é a revelação da ausência de Deus. Então o que você precisa não é de uma outra família, do seu vizinho, do seu amigo, do seu primo. O que você precisa é a revelação da família de Deus em você, da paternidade de Deus em você, porque esta paternidade, esta família, esta realidade espiritual é aquela que vai fazer com que você se sinta preenchido, suprido, abraçado, cheio de amor, para tratar todo mundo com amor, porque se você rejeita o amor de Deus, você se torna amargo com as pessoas ao seu redor, e ninguém te aguenta, você se torna uma pessoa insuportável. Mas quando você está cheio de amor, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem te convidar, as pessoas querem te atender. Esse é o amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas então sim, nós somos chamados filhos de Deus, mas Deus Ele não para aí. Eu só parei por uma questão didática. Na verdade, não dá para eu fazer essa pausa na realidade espiritual, porque o segundo ponto é que nós somos feitos filhos de Deus. Continuando a frase então, e de fato, aleluia, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Agora, nós somos filhos de Deus se fomos feitos filhos. Nós não nascemos filhos de Deus. Nascemos todos filhos do diabo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Falar de paternidade muito sério. Você nasceu sem ninguém. Você poderia não saber, mas você tinha uma filiação horrorosa, um destino horroroso, porque foi assim que nós nascemos. Jesus fala isso com clareza. Mas se nós estamos em Cristo, 1 João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós somos chamados filhos de Deus, porque de fato somos filhos de Deus, se estamos em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, a revelação veio, se nós entendemos a nossa miséria, entendemos o nosso pecado, a nossa iniquidade, se nós tivermos a revelação e nos arrepender, se você, olha, vou falar uma coisa muito séria, eu fico sempre preocupado quando eu falo com um monte de gente da igreja, gente igrejado. Se você só fez uma oração pedindo para Jesus ser o seu Salvador, e você ficou arrepiado, e você chorou, e ficou emocionado, e o pastor disse que você tinha nascido de novo, te deu lá uma bênção qualquer, eu vou te dizer, se você nunca teve revelação do seu pecado, se você nunca se arrependeu do seu pecado, se você nunca chorou por perceber que pessoa desgraçada que você era diante de Deus, e se arrependeu, você nunca se salvou. Se você nunca teve revelação do seu pecado, e da necessidade de um Salvador, e de perdão, e de graça do Senhor sobre a sua vida, você pode ter se tornado uma pessoa religiosa, você pode ter frequentado a igreja há 200 anos, isso não te salva, é o pior engano que você pode ter na sua vida, porque nós precisamos ter revelação da nossa incapacidade de receber a salvação de graça e pela fé. Arrependimento é fundamental, e pouco se prega sobre isso hoje em dia, porque as igrejas estão contaminadas por um evangelho fácil. Sem arrependimento não há revelação de pecado, não há revelação da necessidade de um Salvador. Você até que é uma pessoa razoavelmente boa, muito melhor do que a maioria, então Deus te ama, Deus te salvou, é lógico, eu sou bom, eu mereço, que bom que agora Deus me salvou, ufa, Deus merece que eu vá para o céu para ser uma boa companhia para Ele. Você percebe o engano? Não. A sua salvação foi paga a preço de sangue. Sangue inocente do Filho unigênito de Deus. Nós não entendemos isso, nós não entendemos nada. Você nunca entendeu o evangelho, você nunca foi salvo, você se tornou evangelical, gospel, crente em qualquer coisa, mas você não foi feito filho. Ser feito filho pressupõe arrependimento, reconhecimento de incapacidade de agradar a Deus, reconhecimento da impossibilidade de ser salvo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O evangelho é boas notícias. A boa notícia é o seguinte: você é uma pessoa horrorosa, mas Deus te ama.
E Ele pagou a sua conta. E apesar de você ser uma pessoa horrorosa, Ele te recebe como filho. Ele te lava, Ele te limpa. Ele te recebe como filho, te faz filho, te dá herança, te dá nome, sobrenome, destino, eternidade, Espírito Santo. Jesus vem morar em você. Você agora fica cheio do amor para pregar. E tudo isso porque Ele te ama. E porque você aceitou ser alvo do amor dEle. E Ele te aceitou como filho. Nós não aceitamos Jesus, Jesus nos aceita. Eu lembro uma experiência que eu tive uma vez, quando o Guilherme era pequenininho, bem pequenininho, ainda ficava em pé dentro do berço. Acho que não tinha um ano talvez. Ele está na praia. E na praia, as crianças comem um monte de tranqueira. Desde quando eu era, lá atrás, você pensa, seus filhos comem tranqueira. Hoje os meus comiam tranqueira. Bom, ele comeu milho verde. É fofo. Milho é bom, não é tranqueira. Milho é criação de Deus, glória a Deus. A humanidade trata mal a criação de Deus, mas milho é bom. Comeu um monte de milho. E aí, naquele dia, acabava as férias, subimos para casa. Põe aquele bebezinho, guti-guti, fofinho, lindinho, para dormir. Tá calor, só com a fraldinha dele. Fica lá dormindo. De repente, estamos lá. Começa uma risada no quarto dele. Não sei o quê. Uma bagunça. Aí vou eu ver o que estava acontecendo. Aí eu abro a porta do quarto. Aí estava a fralda do Guilherme jogada. Milho misturado com cocô no berço, na cabeça, no braço, na perna, na parede. Aí eu entrei no quarto. E aí o que ele faz? Dá um sorriso para mim. Ele deixou de ser meu filho? Dava para abraçar e pegar ele naquele estado? Peguei pela mãozinha, fui até o banheiro, enfiei numa banheira, lavei toda aquela tranqueira, arrumei os cabelinhos, o rostinho, talquinho, fofinho, bonitinho, tal. Agora o que dá para fazer? Não é assim? É assim que Jesus nos encontrou. Até querendo, mas naquele estado lamentável. Você consegue entender isso? Se você não entender isso, você não entende o Evangelho. E você não entende o amor de Deus. E o meu amor pelo meu filho foi pegá-lo, lavá-lo, secá-lo, colocar a roupinha bonitinha, colocar um perfume daqueles de criancinha. E aí eu posso ter toda a comunhão com ele. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos viver com Ele. Então, Ele nos chama filhos, Ele nos fez filhos, e agora então há algo que acontece em nós a partir disso. 1 João capítulo 3, versículo 3. Nós encontramos que, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Então, uma marca de que nós somos de Jesus Cristo e que somos filhos, é que agora nós vamos buscar ser puros diante dEle. Agora não precisa mais que Ele nos lave, mas agora nós, porque fomos lavados no sangue dEle, nós mesmos somos responsáveis por manter o nosso estado organizado. Eu não tenho mais que dar banho no meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Ele se vira. Ele se manifesta, Ele cumpre agora a sua responsabilidade com a sua vida, assim você que está em Cristo agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar. Nós não podemos nos purificar a nós mesmos, mas nós podemos nos preparar e nos organizar para receber a purificação que vem dEle. Pela lavagem de água, pela palavra. A palavra nos revela pecado. O Espírito Santo nos revela pecado. E agora então nós nos purificamos, nós nos mantemos puros. E o que acontece? Agora nós fugimos do pecado.
Nós não queremos o pecado na nossa vida. Nós não aceitamos nem toleramos viver uma vida de pecado. Porque agora o Espírito Santo nos revela o pecado. O Espírito Santo não nos acusa. Ele nos revela. Ele nos traz conversão continuada. Nós continuamos sendo santificados. Agora nós estamos santos em Cristo. Mas no dia a dia nós vamos santificar a nossa vida. Vamos nos purificar dos pecados. Vamos nos arrepender do dia a dia. Vamos confessar. Vamos receber a obra de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra continua sendo cumprida em nós e através dele, em nome de Jesus. Então o que nós temos que fazer na nossa vida? Manifestar agora, porque nós somos feitos puros como filhos de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não deu para controlar, não teve jeito, dei 3 tiros mesmo. Não, isso não acontece mais com você. Você não perde a cabeça. O Espírito Santo fala. Não, você não tem atitudes incontroláveis de ofender pessoas, de abraçar o pecado, de abraçar o diabo, de sair. Não, você agora tem o controle sobre a sua vida. O Espírito Santo te fortalece para você e eu vencermos o dia a dia. A tentação não é pecado, mas a tentação faz parte do nosso dia a dia. Então eu vou agora manter a minha vida pura, porque eu sou feito puro como filho de Deus. Agora a minha identidade de Deus, que é santo, que é puro, que é perfeito, começa a se manifestar em mim. A luta é que eu tenho um velho corpo, a velha natureza, que eu não saí daqui, eu continuo aqui, mas há uma vida dentro de mim agora, que confronta com a vida exterior, a carne, quem eu sou na velha natureza. E essa luta é a marca do cristão. Se você tem essa luta, glória a Deus, porque essa luta é a marca. Essa luta diz claramente que você sabe que isso é pecado, que você não quer mais, você quer se purificar, você quer ser santo, você quer ser uma pessoa realmente que glorifica a Deus com a sua vida. E essa luta, ela agora tem que ser vencida pela palavra, pelo Espírito Santo, por uma decisão e posicionamento. Mas você e eu somos puros. Somos feitos podemos manter a nossa pureza como? Confessando os pecados. Não precisa converter de novo. Manifestando a conversão. 4, somos feitos justos como filhos de Deus. Versículo 7 de 1 João 3. Dei um pulinho de propósito. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está escrito aqui, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João fala, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? É um jogo de palavras poderoso? Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e eu não me relaciono com as pessoas sem amor? Mas o que ele fala aqui, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Toda a humanidade nasce na prática do pecado. É por isso que a humanidade não é filha de Deus. É por isso que a humanidade, se não encontrar Cristo, vai para o lugar preparado para o diabo, não para o reino de Deus. E é por isso que o Jesus, ele falou isso com tanta certeza e tanta ousadia, que ele virou para os religiosos. Os caras sabiam tudo de cor. A lei e os profetas, eles sabiam de cor. Os fariseus, eles conheciam a interpretação, eles conheciam a letra, conheciam os números que tinham os pesos de cada letra, eles conheciam a história, eles conheciam os rituais, eles sabiam tudo. E Jesus chega para eles, cheio de amor, e fala, vocês são filhos do diabo. Você já viu pessoa que fala o seguinte, como é que você pode falar uma coisa assim? Você não pode ser tão ofensivo, você tem que ser igual a Jesus. Jesus, ele era fofinho, ele falava coisas meigas, ele falava coisas boas. Jesus só falava coisas boas para as pessoas. Jesus não era fofinho, Jesus era bom. E a bondade de Jesus por aquelas pessoas não foi ele a suavizar as palavras e suavizar o discurso, mas foi falar a verdade para aquelas pessoas e morrer na cruz em favor delas.
Falar discurso fofinho, bonitinho, que não gera cancelamento, não gera nada. Mas falar a verdade gera confronto. E a pessoa vai fazer a decisão com a sua escolha. Você não precisa chamar ninguém de filho do diabo, não é uma boa estratégia de evangelismo. Ou você pode falar que ela precisa resolver o problema dos pecados dela com Deus. Ela precisa entender de onde ela veio e para onde ela vai. São as respostas mais importantes, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde que eu estou indo, não é verdade? Não dá para responder essas perguntas sem colocar Deus, sem trazer a palavra, sem trazer a salvação em Jesus Cristo. Não dá, é impossível responder. Eu conheci uma pessoa muito conhecida, e ele dava entrevistas até na televisão, e ele contou que um dia estava dando entrevista, e aí perguntaram a religião dele, aí ele falou que ele era ateu. E aí ele conta que o pai dele ligou para ele depois e falou: você nunca mais faça isso. Você nunca mais diga que você é ateu. No máximo diga que você é agnóstico, porque você não tem cultura para ser ateu. E eu pensei naquela frase, e eu pensei que verdade chocante aquele homem falou. Porque para negar a criação, negar Deus, negar a marca e a assinatura de Deus em tudo que a gente vê, o que a gente consegue ver, o que a gente não tem acesso a ver, precisa de uma construção mental tão densa, com tanta informação humana, com tanta inteligência e sabedoria humana que não é a de Deus, para conseguir acomodar a sua lógica de ver um bebê nascer e falar que aquilo é fruto do acaso, que aquilo aconteceu do nada e que não tem ninguém do outro lado esperando. É tão louco isso. Eu tenho um amigo, eu trabalhei com ele quando eu trabalhei em telecom, ele era um engenheiro de telecom, um astrônomo, e ele era ateu. E aí eu falava: meu amigo fulano de tal, homem de fé. Aí ele fala: tu é besta? Ele é pernambucano. Tu é besta, Haroldo, eu sou ateu. Eu falei: eu sei que você é ateu. Só que você pegar um telescópio, você olhar tudo que você consegue ver e o que você nem consegue ver, e achar que tudo isso veio de uma explosão por acaso, você precisa de mais fé para crer nessa besteira do que eu tenho para crer que existe um Deus inteligente que criou todas as coisas. Não dá para negar que existe Deus, não dá para negar que há alguma coisa a mais. E então, existindo alguém, em algum momento, quando nós saímos daqui, nós supostamente vamos encontrar com alguém. Alguns pagam para ver e falam: eu quero saber do outro lado. É uma aposta alta, muito alta. Então veja, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, mais do que discutir paternidade, eu quero questionar se você tem certeza de qual é a sua paternidade. Você é filho de Deus? Por que você acha que você é filho de Deus? Você acha que você é filho de Deus a ponto de ter certeza que se você sair daqui da igreja e bater na esquina, você morrer, você vai encontrar com Ele mesmo? Eu sei que é uma pergunta chocante, mas ela é uma realidade. O Luther estava aqui outro dia, a gente almoçou na casa da minha irmã, estava brincando, bonitinho, 4 anos, correndo, feliz, falando versículo da Bíblia. Ele está vivo, mas olha que coisa, como a vida, meu Deus, está vivo. Como a vida muda de uma hora para outra. Estava tudo bem, tudo tranquilo, a vida muda. A vida muda. Tudo na vida muda. Nós não garantimos nada. Você não tem autoridade sobre nada. Você acha que você controla a sua vida, você acha que você governa as coisas que te dizem respeito, você acha que está tudo sob controle, só que não. Você e eu não controlamos nada. Na verdade, eu já vi até alguns vídeos do pastor pregando, e o cara infarta no púlpito e morre no púlpito. Já viram isso? Já vi uns 3, 4. No pastor pregando, chegou a hora, querido, querida, vai encontrar com Jesus, espero que sim. Né? Não é porque eu morreu no púlpito que o cara era do diabo. Chegou o dia, acho que é um lugar legal para se morrer um pregador, no púlpito, glória a Deus. E se tiver pregado uma boa palavra, melhor ainda. Agora, se estava brincando de evangelho, terrível, né? Terrível. Você está pronto? Você sabe quem é teu pai? Muitos nem sabem quem é o pai biológico, porque o mundo ficou tão de cabeça para baixo, que tem que fazer o exame de DNA para saber quem é o pai. Mas eu quero te dizer, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo,
o Pai que importa, você vai ter certeza de quem é. Porque é o Pai eterno. É aquele que te ama, aquele que pagou o preço por você. É aquele que deu tudo o que tinha para dizer que você tem valor para Ele. O mundo está querendo confundir a gente que somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, querido. Pior que isso, nós somos todos completamente diferentes. Nenhum de nós é igual a nenhum. Impressão digital, íris, código genético, características pessoais, voz. Nós somos todos diferentes. Não se permita ser colocado no meio de todo mundo. O que acontece é que nós temos o mesmo valor. Nós temos o valor do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos o mesmo valor. Ninguém vale mais nem menos que você. Ninguém vale mais nem menos do que você. Repito, ninguém vale mais nem menos do que você. Não importa a condição social, não importa o estudo, não importa quanto dinheiro tem no banco, não importa em que bairro nasceu, não importa em que família nasceu. Ninguém vale mais nem menos que você. Jesus, o sangue na cruz, disse qual é o teu valor. Somos todos diferentes, mas esse é o valor que você tem. Mas veja, aqui é interessante, porque no versículo 8 nós vimos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para que nós pratiquemos obras de justiça. Só que essa palavra de justiça aqui não é justiça social. Não é você cuidar do pobre, que é uma ordenança. Não é isso o que o texto diz. Essa palavra justiça que está aqui é a palavra de kaiosumi, que significa estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Então como o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus? É integridade, virtude, pureza de vida, justiça, sentimento e ação correta. São as nossas obras de justiça manifestas porque Cristo nos transformou. Estas obras de justiça, quem não tem a Deus não pode fazer. Pode ser uma pessoa benemérita, pode ter feito obras assistenciais extraordinárias, pode merecer uma vida num documentário, pode virar nome de rua, pode virar santo, pode virar o que for. Estas obras de justiça para Deus são trapos de imundície, não valem para nada em relação à salvação, não valem nada. Mas, quando nós estamos em Cristo e recebemos o sacrifício de Jesus e o seu sangue derramado por nós, nos arrependemos, agora nossas obras de justiça são obras segundo Deus, são obras de alguém que está em paz com Deus, são obras de alguém que manifesta obras do Pai, e essas obras o glorificam, porque são feitas através de Jesus Cristo. Essas são as obras que nós somos chamados a fazer, obras de justiça, obras alinhadas com o Pai e com a sua palavra. E foi para isso que Jesus se manifestou. Então veja, tudo o que nós podemos viver de evangelho, nós podemos viver porque Jesus Cristo se manifestou aqui. Porque Jesus Cristo abandonou o seu lugar e andou entre nós. Porque Jesus Cristo se esvaziou de ser como Deus, reconhecido em figura humana, caminhou entre nós. E nós então pudemos saber que Deus esteve entre nós, como Deus disse que faria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus habitou entre nós, Jesus se manifestou aqui, e pela manifestação de Jesus, agora o mundo espera a nossa manifestação. Quem somos nós? Mas eu vou para o quinto ponto, porque esta agenda de Deus tem um prazo de validade. Nós ainda não somos como deveríamos ser. Eu aqui na igreja, eu e a Fúvia já pedimos várias vezes perdão para vocês, porque nós vamos errar, não é isso? Já falamos, vocês estavam aqui, já ouviram? Quer dizer que nós queremos errar? Vamos errar com as pessoas? Não, nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós ainda lutamos contra a velha natureza, sabemos que existem mal entendidos no ar, sabemos que muitas vezes vamos nos expressar mal, tudo isso faz parte da realidade humana, é por isso que você tem que perdoar o seu pai. Você tem que perdoar o seu pai, do quê? De tudo. Por quê? Porque ele fez o melhor que ele podia fazer. Por quê? Porque ele recebeu do pai dele. Você conheceu o seu avô direitinho? Você conheceu o seu bisavô, sabe o que ele disse? Você conheceu o teu tataravô? Todos os pais da história da humanidade são imperfeitos, pecadores, não receberam nada direito. E tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, e Deus vai capacitar. Mas essa incapacidade deles revela o problema da humanidade, ensinando a humanidade, mas revela o poder que há em Deus, o Pai. A ausência do que você sentiu no seu pai vem daquilo que Deus quer fazer por você, para a glória dele. Você já perdoou seu pai?
Eu vou dar um tempo depois, já para você orar sobre isso. Você precisa perdoar, por quê? Porque se você não perdoar seu pai, você vai ficar com a tua vida amarrada em muitas áreas. A pior coisa que você pode fazer é ter raiva do seu pai. A pior coisa que você pode fazer é culpar ele por tudo que está errado na sua vida. Não que ele não tenha errado, mas espera um pouquinho, você vai ser pai um dia, você vai entender melhor o que eu estou falando, você vai ser mãe, você vai entender o que eu estou falando. A gente sempre acha que a gente sabe o que vai fazer, até a hora que a gente faz. E agora que eu sou avô, eu sei melhor ainda o quanto eu não fui e não fiz tudo que eu devia ter feito. E Deus sempre soube que seria assim. Então você precisa perdoar, você precisa se alinhar. Nós temos que arrumar a nossa casa, porque já já Jesus vem. E é isso que eu quero falar para vocês. Então hoje nós somos imperfeitos. Eu sou um pastor imperfeito. Agora desculpa, você é uma ovelha imperfeita. Você é um líder imperfeito. Você é uma intercessora imperfeita. Você é um adorador imperfeito. Você é um diácono imperfeito. Você é um professor do Flecha imperfeito. Você é um servidor de Jesus imperfeito. Por quê? Porque nós estamos em obras. O Senhor está operando em nós. E apesar de sermos assim, nós ainda podemos oferecer algo aceitável a Ele pelo Espírito Santo. Ele recebe como uma adoração. Quando nós oramos e nos arrependemos e pedimos que Ele nos ajude, nós podemos ser agradáveis a Deus. Ele pode nos visitar aqui, Ele pode se derramar com o Espírito Santo e encher esse lugar. Ele te batiza com o Espírito Santo, Ele te enche de poder, Ele visita a tua vida, Ele cura a tua alma, cura as tuas memórias, cura os seus pensamentos, Ele transforma a sua casa, transforma a sua família. Isso é obra dEle em você e através de você para a glória dEle. Então o que você tem que fazer? É não se levar tão a sério e se levar muito a sério. Não leve tão a sério o que você acha que você pode fazer, o que você consegue fazer com a sua mão e com o seu braço. Não se leve a sério demais, mas leve totalmente a sério o que Ele quer fazer na sua vida. Creia na palavra dEle, creia que Ele está transformando a sua vida, creia no poder da oração, creia que a Bíblia é verdade, creia que há poder em obedecer o que Ele diz, creia que Ele pode fazer novas todas as coisas a partir da sua vida, e faça isso e viva isso até a última consequência, porque é para isso que Jesus veio, para nos corrigir na nossa vida aqui, melhorar a nossa vida aqui, para nos levar para a eternidade. Aí sim, aleluia, aí tudo será como deveria ser. O que você sente falta é o que está esperando você e a mim na eternidade. Esse é a obra completa, esse é o ápice da obra de Jesus em nós, e será só o começo da eternidade. E o que a palavra de Deus nos diz então aqui? Capítulo 3, versículo 2. Amados, você pode dizer agora: você é filho de Deus? Você sabe se você é? Tem certeza? Se você tem certeza, diga comigo assim: agora sou filho de Deus. Aleluia. Mas se você não falou, glória a Deus pela sua sinceridade, eu já vou conversar com você daqui a pouco. Você pode sair daqui adotado hoje, em nome de Jesus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Entenda, eu não sou a melhor versão que Jesus comprou na cruz. Eu sou a pior melhorada, muito melhorada. Era muito ruim, está melhorada, porque tem Jesus, porque tem Bíblia, porque tem oração, porque tem desejo. Mas ela não é a minha melhor versão, não é. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus se manifestar para levar sua noiva, louvado seja o nome do Senhor, quando Ele se manifestar, qualquer que seja a sua linha doutrinária acerca do fato que você vai encontrar com Jesus um dia, louvado seja o nome do Senhor, nesse dia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Aleluia. Naquele dia, o que é mortal vai ser revestido da imortalidade. O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Tragada será a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Naquele dia a eternidade começa. Naquele dia estaremos totalmente transformados, livres, libertos do pecado, da culpa do pecado, da presença do pecado, dos efeitos do pecado. Tudo será retirado de nós. E estaremos como fomos criados originalmente para ser semelhantes ao Senhor Jesus, porque havemos de vê-lo tal como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a manifestação que nós aguardamos. Jesus se manifestou, e toda transformação que nós vivemos nos faz
nos traz a essa obra, nos traz a esse lugar. Mas quando Ele se manifestar, tudo isso será completado definitivamente e estaremos com Ele para sempre. O que nós estamos esperando? A manifestação do Senhor Jesus. Quanto tempo falta? Não sei. Dá para garantir que temos anos? Não posso falar isso. Dá para garantir que temos poucos dias? Não posso falar isso. O fato é que nós temos que viver na perspectiva de que Jesus pode chegar a qualquer hora. O Pai falou, completou o tempo, acabou. Simples assim. Então quem estiver preparado estará com Ele para sempre. Quem não estiver preparado vai ter um tempo muito difícil para lidar. Então eu tenho duas coisas para pedir para você fazer hoje antes de você sair daqui. A primeira é que você decida confirmar no seu coração para você mesmo quem é teu pai. Quem é teu pai? Se você não tem certeza que Deus é teu pai, é dia de você acertar isso. É muito simples, é muito fácil. É muito simples e muito fácil porque Jesus fez. Talvez não seja tão simples nem muito fácil porque talvez você ficou tempo demais dizendo para as pessoas que estava tudo bem e não está. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você: não brinque com isso. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua eternidade. Saia daqui com a convicção de que você entendeu quem é Jesus para você e que você precisa ter certeza dessa paternidade. E depois disso nós vamos orar pelos seus pais. Pouco importa se ele está vivo ou se ele não está mais entre nós. Isso não faz a menor diferença, porque não vai mudar nada na sua relação com ele, mas vai mudar a sua relação com Deus. E é isso que eu quero trazer para você agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A minha pergunta é muito simples. Você tem certeza da sua salvação? Você percebe na sua vida que há uma data ou há um período de tempo na sua vida pelo qual você passou, que a partir disso algo mudou no seu interior? Você não é mais a mesma pessoa que você é? Você não é mais dominado pelo pecado? Você não é mais dominado pela sua velha natureza? O pecado é um acidente de percurso na sua vida? Se o pecado é um acidente de percurso na sua vida, grande chance de que você realmente nasceu de novo. Agora, se o pecado te domina, te escraviza e você passa, às vezes, momentos de angústia porque você foi longe demais e você não conseguiu se posicionar, é porque alguma coisa está muito errada. O pecado tem domínio sobre você. Se você não consegue vencer o pecado, é porque a vida de Jesus não está em você. Então, a minha pergunta é muito simples. Se você quer, hoje, começar algo novo, então no dia que as pessoas dizem que é o dia dos pais, possa ser o dia de você se encontrar com o Pai eterno, que não precisa de dias, porque Ele é da eternidade. Se você entende isso, eu vou te pedir uma coisa muito simples. Não é você fazer uma oração, você repetir alguma coisa, sair daqui e eu te dar uma bênção. É você reconhecer que você precisa. E aí eu quero poder conversar com você um pouco sobre isso, com um pouco mais de tranquilidade. Não aqui depois do culto, não aqui em pé na frente da igreja, não você preocupado com o seu horário de almoço. Mas eu quero saber que você quer conversar sobre isso e eu vou conversar com você. Tem alguém aqui que não tem convicção de que Deus é o seu Pai? Levante a sua mão, eu quero ver, eu quero saber, porque eu quero orar com você e quero combinar de conversar com você. Tem alguém aqui assim hoje que